televisão é um veículo ingrato para todos nós. Para todos nós somos apaixonados por ela, né? Porque ela tem um encantamento, tem uma magia, mas ela desgasta demais. A todos nós que conseguimos fazer dessa televisão alguma coisa mais importante do que se imaginava. É evidente que quando nós começamos a nossa vida, e eu pertenço aí, faço parte um dos fundadores da nossa televisão, mas em 1953 eu fui fundador da TV Record. E é evidente que foi assustador quando nós começamos a fazer um curso, porque naquela época a TV Record era do Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho. E ele não queria ninguém de outra emissora, que naquela época tinha a TV Tupi e a TV Paulista. Ele queria uma geração nova. Então nós entramos e é evidente que eu tive um amigo que diz, olha, vai acontecer isso, uma nova estação de televisão em São Paulo, é do Paulo Machado de Carvalho, e ele vai começar um curso para uma nova geração que ele quer para ele. E eu acabei indo, e nós éramos 48, e fizemos um curso de 6 a 7 meses, com câmera, direção de TV, luz, som. Naquele tempo o som era um boom gigantesco, enorme, com aquela vara. As câmeras eram gigantescas, né, pesadas, e você tinha que, inclusive, aprender a alinhar a câmera naquela época. E as câmeras eram Dumont, umas câmeras mais pesadas, e o cabo era grosso, mas estava nascendo uma coisa de grande importância para todos nós, que desconhecíamos todo aquele movimento que estava acontecendo. Mas nós sabíamos que existia uma meta ali dentro. E foi um curso longo, mas extremamente gratificante, porque desses 48 ficaram 16, e eu acabei ficando no meio dos 16, e fui embora a caminho de um novo desafio na minha vida, né? Eu tinha feito um pouco de curso de cinema na época, nessa década, trabalhava no Teatro Municipal como comparsa. Comparsa é uma espécie de figurante, e estudava canto. Então, eu estava mais ou menos dentro de alguma coisa mágica, mas não sabia exatamente o que era, porque era muito jovem, né? Ainda tinha, 17 anos. Mas foi extremamente gratificante participar de tudo isso. E aí, a vida tem as coisas em que é muito difícil, mas é de uma importância muito grande você estar no dia certo, na hora certa e com a pessoa certa. E eu fui um bom câmera, eu tenho certeza, e um cameraman que adorava trabalhar com a grua, porque naquele tempo, a grua, você tinha a câmera, você tinha aqui o apoio da câmera, você girava aquela manivela para a câmera subir, para a câmera descer, e você ainda tinha que fazer o foco. Porque quando você puxava, jogava o foco, ele escorregava aqui, o tubo lá dentro, o orticon, se distanciava da lente. E quando você puxava, que ela vinha para cá, entrava em foco. E você tinha ainda um jogo de lente, porque as câmeras trabalhavam com um jogo de lente, né? Então você não tinha como hoje a zoomar, em que você tem a distância que você mesmo provoca e que você precisa. Então você pode ir de 50 milímetros a 240, 320. Naquele tempo você tinha a grande angular, que era 50 milímetros, depois você ia para 75 milímetros, depois ia para 120, depois ia para 240. E quando você estava trabalhando, estava fazendo um teleteatro, você tinha que virar a lente e já entrar no foco, porque cortava de imediato. Então isso daí foi um exercício maravilhoso na época, né? É uma época assim, de televisão de padaria, mas uma televisão gostosa, de criatividade. E aí nós começamos a fazer a programação, aí eu comecei a entrar na produção, aí para mim passou a ser importante quando
Porque a televisão não tinha naquela época, tirando da Tupi e da TV Paulista, muito poucos, mas é mais da TV Tupi, que tinha, assim, ator nascendo na televisão. A maioria estava vindo de rádio. E a nossa televisão, a TV Record, quando nós fundamos, não tinha esse elemento humano. Então, nós fomos buscar o pessoal do teatro. Nós fomos buscar os grandes talentos da época do teatro. E foi exatamente a época em que os italianos estavam chegando aqui e que montaram a Vera Cruz, os italianos que montaram o Teatro Brasileiro de Comédia. E aí a gente passou a fazer o teleteatro com os grandes atores, como Cacilda Becker, Valmor Chagas, Zimbisky, sabe, eram pessoas que estavam trazendo para a televisão todo o seu conhecimento de arte, e para nós foi assim a primeira grande escola de dramaturgia. E eu cheguei a trabalhar como ator, até numa peça do Mirel Silveira, com Hélio Souto, Johnny Herbert, mas eu via que não tinha nada a ver com ator. As minhas experiências como ator foram desastrosas, porque eu achava que eu tinha que me preparar e o meu futuro era por detrás das câmeras. E foi daí para frente, com 2 anos de Teatro Cacilda Becker, bons programas que eu fiz com musicais, trabalhei em grandes concertos, depois tive a oportunidade de fazer as temporadas internacionais, porque naquela época a Record, Paulinho de Carvalho, trazia os grandes astros, as grandes celebridades da música e do balé. E eu acabei fazendo temporadas, inclusive com Sammy Davis Jones, Louis Armstrong, Nat King Cole, Ballet Bejar, Ballet Mossoyev. Então, era assim, um leque de uma grandiosidade cultural que ia te trazendo, que era uma coisa espantosa, mas era a maneira a gente não tinha tempo para ir para casa. A gente entrava na televisão, sei lá, no domingo, ao meio-dia, e saía na terça-feira, meia-noite, 1h da manhã. Quando a gente não trazia de casa alguns objetos de contra-regra, porque na televisão não tinha aquele acervo de contra-regra. Então a gente trazia de casa, quando você precisava assim, de um grande jantar, uma coisa mais cheia de detalhes, a gente trazia de casa os talheres, os guardanapos, aquelas taças, sabe? A gente complementava a contra-regra que a gente trazia de casa. Mas tinha um prazer enorme de grandiosidade quando você conseguia tudo isso, né? Você está presente nos grandes desafios que estavam acontecendo na nossa televisão. Eu lembro que eu fiz a Marlene Dietrich. Claro que Paulinho diz, olha, você vai fazer a Marlene Dietrich. Isso foi em 1959. E eu, da Marlene Dietrich, o Anjo Azul, te dá um susto na vida, né? E ela chegou de Los Angeles e entrou no estúdio às 6h30 da tarde, no Teatro Record Consolação. E aí ela olhou tudo aquilo, o cenário, nós já tínhamos recebido as partituras musicais para poder começar a ensaiar o ballet com uma certa antecedência, e o pianista dela era o Bart Bacharach. Então, pô, você estava ali, Bart Bacharach, Marlene Dietrich, aí os nossos músicos ensaiando o ballet, aí você está ensaiando o ballet, aquele negócio todo que era um final, que ela entrava com uma casaca e cartola, aquele negócio, aí ela tirava, abria aquilo, aquelas pernas, e ela começava... Quando aquele paraná, ela levantava a perna aqui. E as nossas bailarinas jovens levantavam a perna aqui em cima, né? Aí ela parava o ensaio e, com toda a educação, a senhora Marlene Dietrich chegava e dizia, o senhor me faz um favor? Avise as suas bailarinas que a estrela do espetáculo sou eu, não são elas. Que elas respeitem, inclusive, a minha idade. Nessa época ela tinha o quê? 59, 60 anos. E aí, então, sabe, aí você vê uma mulher como essa, que entra num palco às 6h30 da tarde e sai às 4, 5 horas da manhã, trabalhando, presente, que é o que o Zimbisky dizia
e que foi uma escola para todos nós, principalmente para mim, que ele dizia, você vai estar sempre diante de um grande ator ou de uma grande atriz se ela tiver 50% de talento, mas precisa ter 50% de disciplina. Aí você vai estar diante de um grande ator, de uma grande atriz. E aí eu fui caminhando e fui me apaixonando. Quer dizer, nesse começo, para mim a televisão é isso. Ela é linda, é uma coisa maravilhosa, você tem que trabalhar com alma, mas tem determinados momentos que ela é cruel para a gente, né? Porque é como essa câmera, né? Ela é fria, ela é gelada, mas ela consegue captar todo o meu lado emocional. Tudo que eu tenho aqui dentro guardado e que eu possa projetar, dizer e contar. Então, é uma pequena competição desse lado frio com o lado emocional. Mas quando a gente junta tudo, vai para a edição, aí vai para o computador, porque naquele tempo era diferente de estar. Hoje no computador, computação gráfica, já faz a vinheta, bota tudo ali dentro, carrega a máquina, fica vendo tudo certinho, você corta no fotograma que você quiser, mas tem um tratamento, tem uma beleza, né? A televisão tem uma beleza. Você vê que, de repente, uma pergunta sua acabou, sei lá quanto tempo a gente está falando. A Record, quando estava começando a ficar conhecida, e quando eu estava começando a buscar o seu público, nós tivemos o primeiro grande incêndio. E nós, quando chegou o VT, acho que foi em 1900, o VT chegou em 65. Naquele tempo, quando o VT chegou, nós não podíamos editar. A gente começou a fazer as gravações, era tudo pré-gravado. Mas não podia editar, porque para editar naquela época você tinha que fazer o splice, você tinha que cortar a fita, você tinha que olhar como se fosse um pequeno fotograma que era um ácido que projetava pequenos tracinhos. E aí você juntava, passava a fita e colava. E aí você tinha que botar naquela cabeça. E o VT era um armário embutido enorme de aço. Era de 50 polegadas a fita, que eram aquelas fitas Ampex, aqueles carretéis enormes, e aquilo tudo custava muito caro na época. Você tinha que economizar a cabeça, porque tinha que buscar nos Estados Unidos e custava muito caro. Mas aí nós tivemos uma grande felicidade. Às 6h30 da manhã de um determinado dia, telefonaram para casa, olha, a Record está pegando fogo. Não dava para acreditar, né? Quando a gente chegou lá, estava pegando fogo no estúdio A, que era o nosso grande estúdio, um estúdio de 600 metros quadrados, e com as câmeras novas, Marconis, que tinham chegado, um piano para concerto, um Bechstein maravilhoso, todo o departamento, a área de VT que nós tínhamos, em que nós tínhamos praticamente, na época, nós tínhamos 12 horas só de gols do Pelé. E que na época a gente vendia, a Europa comprava barbaridade, gols do Pelé era um deus, né? Então, nós perdemos todos o arquivo. Eu tinha vários programas que eu fazia com o Jô Soares, o La Revue, que era da Gangue Propaganda, que era uma grande parceira da televisão, da nossa televisão. Então, sabe, aí fomos para o Teatro Record Consolação. Ou seja, 6h30, 7 horas, praticamente, nós ficamos sem absolutamente nada. Nós ficamos só com o Teatro Record Consolação, com as 3 câmeras que em 1953 tinham inaugurado a TV Record. E eram câmeras velhas, claro, eram câmeras só para gravar as temporadas internacionais. E aí, praticamente, nós não tínhamos o que fazer. Então, nós fizemos de um pequeno escritório um estúdio de comercial, porque naquela época também, as grandes vedetes, às vezes mais do que uma Cleide Akron, eram as garotas propagandas, que faziam os comerciais ao vivo. Então, à medida, quando você estava dirigindo e fazendo direção de TV, ainda você tinha que fazer direção de TV dos comerciais que estavam em outro estúdio. E tinha que cortar na hora certa, porque elas tiravam a mão de trás para ler o produto, voltava aqui para
para a final. Então, sabe, aí nós fomos para o Teatro Record e ficamos dentro de um espaço de 250, 260 metros quadrados, que era o palco do Teatro Record Consolação, o posto da orquestra, a plateia, um escritóriozinho, uma sala para poder fazer os comerciais ao vivo e mais nada. E ali você vê como a televisão tem uma coisa enlouquecedora em que o amor que nós temos por ela e a vida que nós demos para ela, e estamos dando até hoje, tem uma importância muito grande. Porque nós continuamos a fazer o que era mais importante, fazer uma televisão emocional. Foi quando nós decidimos fazer daquele palco e criar novos programas. Porque nós não tínhamos possibilidade de dramaturgia, não tínhamos possibilidade de fazer um grande teatro, não tínhamos possibilidade, nós tínhamos aquele palco. Então nós tivemos que partir para um outro caminho. Foi aí que nós criamos o programa da Hebe Camargo, que acabou ficando quase 10 anos. Eu fiquei, eu acho que uns 10 anos dirigindo a Hebe. Fizemos um programa de humor chamado Família Trapo, que era o Golias, o Zelone, a Cidinha Campos, o Ricardo Corte Raiol. Fizemos um programa chamado A Noite se Improvisa, em que era um programa em que o Blota Júnior, quando dizia, sentavam 5, naquela época já estavam começando a ficar grandes estrelas, Chico, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, e ao lado de cada um tinha um pequeno, postezinho assim, com um botão que a pessoa batia quando o Blota dizia a palavra. Então, quando o Blota dizia a palavra, ele tinha que bater, o que acendia a luz, ele ia para o microfone e tinha que cantar uma música com aquela palavra. Então, sei lá, se o Blota dissesse, a palavra é pirata, ele tinha que bater o botão, ir para o microfone, chegava para o caçulinha, dava o tom, Lá maior, e saía cantando, eu sou o pirata da perna de pau. E assim, nesse programa nasceu, inclusive, Caetano. Que o Caetano acompanhava todos os nossos programas no Teatro Record, que era o Fino da Bossa, com Elis Regina e Jair Rodrigues, e tinha toda a participação de Vinícius, Tom, Nara, sabe? Vinha Jorge Ben, era uma... Cara. Aí nasceu também um programa Jovem Guarda, que era Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia. Mas tinha Tony Campelo, tinha a nova geração que estava chegando para fazer um rock, um tipo de balada que tinha que bater de frente, porque naquela época era muito forte o hit parade. E naquela época estava valendo e batia pesado Rolling Stones, Beatles. Então a gente ali estava com a Jovem Guarda, com Roberto, Vanderleia. Então nós tínhamos o programa da Jovem Guarda, nós tínhamos o Fino da Bossa com Jair, com Elis. Quando nós estávamos no auge do Fino da Bossa, a velha guarda se sentiu traída e desprotegida, e achavam que nós só estávamos trabalhando e protegendo uma nova geração, que era Chico, Caetano, Gil, Rita Lee, os Mutantes, era uma... E não era bem isso. Aí nós criamos um programa chamado Boa Saudade, que era apresentado por Elisete Cardoso e Ciro Monteiro. E aí tinha a participação de Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, e era assim, Jacó do Bandolim, eram uma das grandes figuras, né? Eu sei que você vê que as coisas foram acontecendo, e se você fizer uma avaliação, no Teatro Record Consolação nasceu essa nova geração da nossa MPB. Não é porque a Bossa Nova estava lá no Rio. E aqui em São Paulo, nós fomos trazendo toda essa geração e criando a outra que é... Claro que o Gilberto Gil já tinha um alicerce, Caetano também, mas nós fomos criando o espaço e deixando que eles abrissem todo o seu talento e trouxessem
para essa nova geração e para o público um caminho novo da nossa MPB. Foi aí que abrimos o espaço com o Solano para fazer os festivais. Aí veio o primeiro festival de 66, porque o primeiro para valer foi na TV Excelsior, né? Em 65, que a Elis ganhou com Arrastão e ganhou como melhor intérprete. E nós trouxemos o festival para a Record, e aí nasceu um grande movimento, né, da nossa MPB, porque quando a Disparada e a banda empataram, foi delirante para aquele público, né? E você veja que a Elis Regina, com uma música genial, pegou ainda 3º lugar. Na Acadêmico, 4º lugar, sabe? Então, você tinha assim uma estrutura e uma coisa, essa rebeldia genial que eles traziam, o encantamento da nossa música, foi assim um trajeto inesquecível para todos nós lá que trabalhávamos. Eu lembro que quando a banda, com a reação que estava acontecendo no auditório, a gente achava que se a Nara entrasse e cantasse a banda e com aquele movimento do público e ovacionando e vaiando e tal, o tom da Nara acho que não ia chegar. Então nós fizemos o Chico entrar e cantar só com violão. Ele dominava o público, cantava o violão, e depois que vinha a banda atrás e a Nara entrando, e aí fechava. E a Disparada do Geraldo Vandré, que não queria que o Jair Rodrigues interpretasse a música dele, a Disparada, porque ele achava que o Jair era um cantor muito relaxado, brincalhão, cachorrão, não sei o que lá tal, e que ia destruir a obra dele. E houve uma insistência muito grande, nossa e do próprio Solano, de dizer, quem vai defender essa música, Geraldo, vai ser o Jair Rodrigues. E o Jair cantou brilhantemente, né? Foi um dos grandes momentos do Jair Rodrigues como intérprete da nossa MPB. Disparada com o Jair Rodrigues é assim, uma coisa maravilhosa, uma coisa genial. E tudo isso estava caminhando bem, estava se concretizando, estava, sabe, amarrando bem, quando tem um novo incêndio. Pegou fogo no Teatro Record Consolação. O regime militar, na época, era meio violento para todos nós, né? A gente sofria muito. Eu lembro que eu fazia com o Walter Silva um programa chamado Misturação com X. E nesse programa, a gente trouxe uma nova geração do Nordeste, que era Edinardo, que foi um autor, inclusive teve trilha sonora em novela na TV Globo, com aquele Pavão Misterioso. Era Edinardo, Simone, Belchior, e nessa mistura com X, a gente botou Secos e Molhados. E aí a censura era... O programa ia toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Às 6 horas da tarde, a gente estava na censura para receber o certificado de liberação, porque a censura, eu não lembro o nome dela, era uma censura violenta, que fiscalizava tudo que nós fazíamos. E ela achava que nós estávamos incentivando a viadagem na televisão, porque o Ney Matogrosso tinha um processo de figurino e de expressão corporal toda feminina, e que isso, claro, que era um incentivo à viadagem para a televisão, que eles não permitiriam isso. E foi difícil convencer de que aquilo era feito naturalmente, que aquilo era um estudo que ele fazia em cima dele mesmo, coreograficamente, e que o conjunto tinha uma projeção musical de grande penetração, estava começando a acontecer, e que nós não merecíamos ter um programa bloqueado. E aí era liberado assim às 7h30 da noite, a gente tinha que sair correndo, botar o certificado na frente da câmera, porque sem aquele certificado na frente da câmera também o programa não podia entrar no ar, porque era um certificado da Polícia Federal autorizando o programa. Então, nessa confusão toda, fomos para o Teatro Consolação, Teatro Paramount,
Ficamos no Teatro Paramount, acho que mais 1 ano e meio, foi feito o grande festival de 67, foi a solidificação do Caetano Veloso, e nós pegamos fogo em um outro incêndio no Teatro Paramount. E lá perdemos tudo outra vez. Eu lembro que foi num domingo, tinha umas 600 crianças, era um programa da Cidinha Campos, e tinha umas 600 crianças no auditório. E eles esperaram todos saírem, e tem pessoas de apartamentos que viu gente andando no telhado, e eles jogaram fogo através do urdimento e da cortina. Então foi assim, porque naquela época, diziam os especialistas, que era um tipo de uma gasolina gelatinosa. Então, quando ela aberta, ela entrava em contato com o oxigênio, então ela espirrava e grudava. Mas ia grudando em tudo e era de uma crueldade incrível. Tanto que pegou fogo no Teatro Record Consolação, Teatro Record Brigadeiro. Aí nós fomos para o Teatro Record Augusta. Aí no Teatro Record Augusta nós fizemos um outro programa com a Elisete, chamado Sambão. Fizemos... Porque nós tínhamos, além de todos esses programas que nós fazíamos, o show do dia 7, que era um show todo dia 7, era um show de 4 horas em que reunia todo o elenco da Record, todos. E todo show do dia 7 tinha uma ideia, tinha uma história, tinha um tipo de apresentação toda criada e trabalhada em cima, que era feito também pelo Jô Soares e o Carlos Alberto de Nóbrega. Aí, no Teatro Record Augusta, fizemos ainda algumas temporadas com Stevie Wonder, com Louis Armstrong, mas foi o momento em que tudo começou a ficar frágil, porque cada um partiu para sua carreira solo. Caetano foi, Gil foi, Chico foi embora, Gal, Bethânia, todos começaram, Roberto, Vanderleia, Erasmo, e aí fomos perdendo o que nós tínhamos maior de produto, porque nós não tínhamos espaço para teatralizar alguma coisa, para dramaturgia, para fazer uma novela, não tínhamos nada. E aí a Record foi caindo numa fragilidade muito grande, começou a ter dificuldades financeiras e começamos a passar muito mal. Aí o Boni me telefonou outra vez, eu soube que... Porque o Boni, nós chegamos a trabalhar nas épocas difíceis. E naquela época tinha um negócio interessante. Eu trabalhando na TV Record, eu não poderia jamais ser contratado pela TV Tupi. Para eu ir para a televisão Tupi, trabalhar com a minha função de diretor, eu tinha que ficar parado 1 ano. Sem fazer absolutamente nada. Ou seja, eu ia ser condutor de bonde, eu ia trabalhar no banco, não podia fazer absolutamente nada. É um convênio que existia entre os canais, que é uma malvadeza e uma coisa de uma ingratidão inacreditável. O Boni já estava como superintendente de operações da TV Globo. Aí ele me telefonou outra vez, como é que está? Soube que está meio ruim, aí a Record está cambaleando e tal. Eu falei, pois é, o negócio está meio difícil. Então vamos fazer uma coisa. Você tem como vir para o Rio de Janeiro? Eu gostaria muito que você viesse para o Rio e participasse do primeiro Fantástico Colorido. Isso foi em 74. Eu falei, olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz aqui dentro da TV Record. São 21 anos. Então, eu vou embora. Eu vou falar com o Paulinho, eu acho que a gente não vai ter problema nenhum. Eu falei com o Paulinho não teve não criou nenhum obstáculo, eu acabei indo para o Rio de Janeiro, acabei participando do primeiro Fantástico, que foi assim, porque o Fantástico, quando foi criado pelo Boni, a letra, inclusive, é Fantástico, é do Boni, e a música é do Guto Grassamelo. E a ideia do Boni, no domingo, era exatamente fazer o funil da empresa. O que a empresa tinha? Dramaturgia, linha de show, jornalismo, humorismo. Então, a ideia era das 8 às 10, o Fantástico juntar tudo que tinha de importância e afunilar dentro de um programa. E aí que nasceu
o Fantástico, que é um programa que está até hoje. Evidente que hoje ele é muito mais jornalístico. Naquela época tinha muito mais... Era uma outra vida, tinha aquelas aberturas, tinha um outro encantamento, um outro tipo de magia, né? Mas, de qualquer jeito, foi para mim uma outra abertura na vida profissional, né? Porque a TV Globo já tinha uma força muito grande e estava produzindo a primeira novela colorida, né? que tinha ainda, além do Boni, tinha o Wallach, que fazia parte do Grupo Time Life, que quando o Grupo Time Life vendeu para o Dr. Roberto Marinho, o Wallach, que era o diretor executivo financeiro, acabou ficando no Brasil e cuidando da TV Globo, o Arce no departamento comercial e o Walter Clark, superintendente, que foi ele, o Walter, que levou, inclusive, o Boni para a TV Globo. E eu lembro que a primeira novela colorida foi o Bem Amado. E o Walter Clark alugou um navio e pôs todos os mídias, todas as agências de publicidade dentro desse navio, com mulheres incríveis, lindas, e foi embora para Buenos Aires. Na volta de Buenos Aires, ele abriu e botou em VT, em várias telas, o primeiro capítulo do Bem Amado, que foi uma loucura, né? Primeira novela colorida, o Bem Amado, aquela estrutura toda de quase cinematográfica, enlouqueceu todo mundo. E o navio, quando chegou no Rio de Janeiro, todos os contratos estavam fechados. Ou seja, a habilidade do Walter Clark na época era uma coisa, sabe, assim, de como lidar com o mercado. A única pena é que, de repente, o Walter ficou mais importante que a própria TV Globo. E isso prejudicou um pouco toda uma vida que o Walter Clark construiu junto com o Boni, junto com o Arce, junto com o Joe Wallach. E acabou um dia na TV Bandeirantes, depois teve uma vida meio triste. Quando nós estávamos fazendo Fantástico, então tinha que fazer, naquela época, vamos fazer musical, ainda não tinha ideia de clipe, né? Então, sei lá, vamos lá, olha, o João Bosco está com uma música incrível, tal, então vamos fazer uma matéria em cima da música, tal. Então a gente construía matéria junto com o musical. E quando saía para gravar, que eu ia para a Barra, eram 2 caminhões enormes, com 5 câmeras, para botar som, eram aquelas caixas de alto-falante, 6 combis, era um negócio inacreditável, né? E eu dizia, mas que loucura! E eu tinha que sair com tudo aquilo. Quando eu olhava do carro para trás, aquela fila de Kombi, de caminhão, tudo, para chegar lá, montar tudo aquilo, depois equalizar todas as câmeras, acertar a luz. O cenário já tinha feito, mesmo a gente fazia na Barra, naquela época tinha dunas, a gente punha aquelas bandeiras, sabe? Era uma coisa assim fantástica. E eu dizia, mas que coisa, e eu acabo ficando responsável por tudo isso. É muita gente e tal. Mas foi indo, e esse é o nosso trabalho. A gente tinha, eu gravava Chico Anísio no estúdio, fiz um trabalho com o Juarez Machado, gravava todos os musicais, ainda gravava as externas, aí mais não sei o quê. Até que um dia eu fui fazer uma reportagem com o nosso poeta Drummond. E quando cheguei lá, estava a Ikigami, mas só que no jornalismo ia Ikigami, HL33, que era um VT, de 2 polegadas. Ainda era o carretelzão. E, por incrível que pareça, o VT, você não podia voltar e gravar em cima, você ia sempre para frente. Ele não tinha ré, ele só tinha marcha para frente. E aí, ela entrevistando o poeta, aquele negócio todo, eu fui para casa, fiquei pensando, puxa vida, o César Augusto Vanucci está fazendo os especiais do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos desce a Serra de Santos, com voando aquele cachecol, aquele vento, e não canta nada.
e faz não sei o quê, e ele no barco, ele no caravela, ele aqui não sei o quê e tal. Aí, o que eu pensei? Eu falei, eu pego a HL, eu tenho VT. O microfone está plugado no VT. Se eu tiver um gravador, eu boto a música do gravador e jogo numa corneta, na saída do gravador. Essa corneta, eu pego o tal do microfone do repórter e boto dentro da corneta e fico com som guia. E antes, quando eu volto para a edição, no Color Bar eu ponho toda a trilha. E depois eu vou sincronizando a imagem e tal. Então, essa era a minha ideia. Fiz tudo isso, planejei e levei para a engenharia. Quando eu levei na engenharia, eu levei uma pancada inesquecível. E aí o Adilson Malta disse, Travesso, como é que você tem coragem de trazer um projeto tão medieval como esse? Isso é coisa da Idade Média. A TV Globo, ela está atrás de um produto, nós estamos vendendo um produto de qualidade superior a tudo isso que você está imaginando. Eu não consigo imaginar você com uma cornetinha, um microfone, um gravadorzinho. Isso não tem nada a ver com a TV Globo. A nossa projeção é muito maior que tudo isso. Eu falei, tá bom, então cancela tudo. Ele falou, pode cancelar, que jamais, vamos continuar como nós estamos fazendo. Aí, quando eu estava saindo, tal, é incrível, né, quando as coincidências. Aí encontrei o Boni no corredor, falou, outra vez, tudo bem? Eu falei, eu levei uma pancada aí agora do Adilson, da nossa engenharia. Ele falou, o que foi? Eu falei, não, putz, eu projetei isso assim, contei para ele. Ele falou, não brinca. Você imaginou se isso dá certo? Pode ser que seja primitivo, é um negócio de padaria. Mas se der certo, eu acho que vai ser bom para nós. Por que não fazer? Falei, pois é, mas aí está autorizado. Ele falou, campo aberto, porque o Boni tinha uma grande vantagem. A palavra do Boni era mais importante que qualquer memorando. Ele falou, segue em frente e vai. A briga é comigo. Aí eu mandei comprar tal corneta, comprei o gravadorzinho, expliquei para todo mundo como é que ia acontecer e tal. E aí o Cícero Carvalho, que cuidava do departamento musical, disse, outra vez tem aqui uma música que o Ney está lançando aí, um espetáculo, você vai adorar. Eu falei, qual é? É América do Sul. Eu sou América do Sul. Eu falei, pô, que lindo. E vai ser bom porque eu vou fazer já sincronizando. E todo mundo numa expectativa na televisão. O que é esse tal de corneta que vai sincronizar? E aí eu aluguei um helicóptero, expliquei tudo para o Ney Mato Grosso o que ia acontecer, qual era a ideia e como nós íamos trabalhar. Ele ficou muito curioso e disse, eu só tenho muito medo de estar no helicóptero. Eu falei, não, mas o helicóptero ele vai estar com a porta aberta, porque nós vamos ter que arrancar a porta. E nós vamos amarrar você vai estar super amarrado, você não vai ter problema. Porque, inclusive, nós temos que inclinar o helicóptero para pegar você e ir lá embaixo. Aí a gente corta você embaixo e tal. Então, tinha toda uma estrutura, né? E acabamos gravando. Aí era assim, a porta do helicóptero, o Ney aqui, a câmera aqui, uma luzinha, aquela luz de bateria, um sanganzinho e a corneta. Então era sangan, câmera e corneta. Então era uma coisa de um primitivismo inacreditável. E ele mandando, eu sou América do Sul. E aquilo, sabe, monetizado. E eu tinha que trocar a pilha do gravador. Mesmo voando, eu tinha que trocar a pilha porque eu achava que gastava muito, né? Porque toda hora eu repetia, vamos fazer mais uma vez, agora com aquele fundo, agora com o fundo do mato, agora com o fundo do deserto, agora... E tal, e trocava a bateria e tal. E foi. Terminamos o número e no dia seguinte fomos para a edição, às 2h da tarde. E a edição das 2h da tarde terminou exatamente às 4h da manhã do dia seguinte. Foram 14 horas de edição. Por quê? Porque o gravador, como era de pilha, ele saía de sincronismo cada 8, 10 segundos. Então, a gente tinha que sincronizar, botar em slow, sabe, procurando sincronizar o lábio, mas era assim, de um trabalho, porque, na realidade, naquela época, o Talma e o Ricardo Leitão, que eram editores do Fantástico, nossa, era uma loucura, e todo mundo querendo que aquele primeiro trabalho desse certo, porque, afinal de contas...
E, na realidade, acabou dando certo, acabou até ganhou um prêmio em Nova York. Depois o Johnny Mathis, que eu gravei com o Johnny Mathis, trouxe equipe técnica de Nova York para ver como o nosso processo, porque aí o que acontece? Quando deu certo, a TV Globo comprou uma Nagra. Mas naquele tempo não tinha essa Nagra, sabe? Era uma Nagra pequena suíça. E a fitinha estreitinha, mas tinha uma reprodução de som espetacular. E aí sincronizava direto. Então passei a trabalhar com aquela Nagra, aí puseram numa caixa de veludo, e o Orlando, que era do som, e andava com aquela Nagra aqui, e pendurava 2 caixinhas aqui, sabe? Tudo de veludo verde, naquele pano de bilhar. Coisa de TV Globo, né? Quando fez para valer. Esqueceu todo aquele primitivismo grotesco que eu fiz. E aí a gente começou a trabalhar. É evidente que teve momentos assim que nós encontramos dificuldades, porque naquela época, no 74, 75, 76, não usava esse tipo de sincronizar, de fazer clipe e tal. Então, sabe, foram assim conquistas e que é difícil a gente até explicar como é que a televisão, de repente, te abre espaço para você expor aquilo que existe dentro de você, que são pequenos momentos de criatividade, pequenos momentos em que você possa contribuir para que as coisas melhorem. O Boni tinha me dado uma grande oportunidade quando eu estava na TV Globo. Em 79, eu brigava muito nas reuniões, discutia, que eu achava que São Paulo estava muito distante da TV Globo e que nós tínhamos que abrir um núcleo aqui e tal. O Boni falou, não, eu não posso, a hora que eu abrir o núcleo eu me perco um pouco, eu fico distante das coisas, e aqui eu tenho tudo, está tudo no meu alcance, eu não quero abrir um núcleo e me distanciar e tal. Mas eu lembro, foi acho que fim de 79, aí o Boni um dia chegou para mim e disse, Travesso, eu pensei bem e vamos abrir um núcleo em São Paulo. Vou abrir um núcleo. O que você quer fazer? Eu falei, bom, eu posso continuar fazendo Fantástico, um núcleo de São Paulo. Mas eu acho que a gente pode fazer um programa de manhã para mulher. A mulher está começando a emancipar, tal. Acho que a gente podia fazer um programa para mulher. Um programa de televisão para mulher dentro da TV Globo. Aí o Boni falou, podia ser um tipo TV Mulher. Eu falei, pois podia ser TV Mulher, que é uma estação de televisão dentro da nossa TV. Aí ele falou, uma boa ideia. Aí começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na produção, na grade do TV Mulher. Aí, com essa chance, eu fiz um programa também infantil chamado Balão Mágico, que era o Jairzinho, que está aí, que hoje é um grande músico, um grande arranjador. Era a Simoni, o Mike, que era uma peste, filho daquele inglês que tinha assaltado aquele trem pagador e que morava aqui no Brasil. Então, sabe, foi o Fofão. Então, e fiz um programa com o Rolando Brodin chamado Som Brasil, que era todinho caipira e só no acústico. E acabou dando certo tudo isso, né? E foi, para mim, assim, um momento extremamente gratificante profissionalmente, porque várias pessoas, quando eu fiz o TV Mulher, achavam disso, pô, mas você vai fazer um programa de manhã, 8 horas da manhã? Eu disse, mas para mim, das 8 ao meio-dia é um horário nobre. Eu não estou preocupado com o horário, estou preocupado com o produto e com o que eu vou fazer, e com essa abertura que me foi dada. E, claro que depois do Fantástica, eu fui para a dramaturgia, voltei para a dramaturgia na TV Globo, aí fiz mais 2 novelas, botei o Jaime Monjardim como primeira direção geral, e aí eu achei que em 87 eu já estava na hora de eu fazer alguma coisa minha, tal, montei uma produtora, aí fui falar com o Boni falou, mas pô, todo mundo quer vir para a TV Globo, você está querendo ir embora, não estou entendendo, pô, Travesso, você é louco, não sei o que lá, tal. Eu falei, não, eu quero montar uma produtora, estou montando uma produtora, quero voltar para São Paulo. Mas a produtora
foi a falência, porque nesse ínterim veio todo quando o Fernando Collor recolheu e a Zélia veio e cortou tudo. E aí eu na produtora não tinha dinheiro para tirar do banco, não tinha como pagar os funcionários, não tinha que pagar a equipe, estúdio. E aí no estúdio, inclusive, que eu montei para a TV Manchete, um big de um programa feito ao vivo, com parabólica ali da João Lourenço, virou Daslu. Até eu passava lá, olhava Daslu, falei, putz, aqui era meu estúdio, hoje é Daslu. E aí eu acabei ficando na Manchete, porque os programas que eu estava fazendo na Manchete, eu fazia para a Manchete, porque a Manchete naquela época falou, não, pô, para nós interessa a produção independente. E aí eu fiz com Astrid Fontinelli, César Filho, Tânia Rodrigues, aí Clodovil, porque quando eu fiz o TV Mulher, praticamente solidificou Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, Clodovil, a Marta Suplicy, que ela fez um quadro sobre sexologia, mas aí nesse ínterim acabei perdendo a produtora e acabei ficando na Manchete. E na Manchete, no dia 19 de maio, a Manchete me deu a direção de programação. Eu falei, então nós podemos voltar à dramaturgia na Manchete, que a Manchete tem uma certa tradição, já fez alguma coisa em dramaturgia e tal. E aí o senhor Adolfo falou, tudo bem, o que nós vamos fazer? Aí eu soube que o Jaiminho estava indo para a Globotech para fazer comerciais e queria abandonar a televisão. Não quero mais saber de televisão, vou fazer só comerciais. E ele estava indo para a Globotech. Aí eu liguei para ele no dia do aniversário dele. Falei, oi Jaiminho, tudo bem, Nilton? Eu assumi a Manchete. Você quer assumir a direção artística e vamos implantar a dramaturgia dentro da Manchete? Ele falou, mas aí vai ser difícil, porque eu falei com o Boni ainda essa semana, estou saindo, estou indo para a Globotech, já falei com o pessoal da Globotech, está tudo ok, com o Nelson, coisa e tal. Eu falei, pô, mas o senhor Adolfo está abrindo um espaço para a gente, é uma emissora, uma rede de televisão, Jaime. Ele falou, mas se você falar com o Boni, e o Boni não ficar chateado, autorizar tal, e com o Nelson na Globotech, eu vou. Aí eu liguei para o Boni, Boni, está acontecendo isso e tal. Ele falou, tá bom, pode levar esse moleque. E aí o Nelson também falou, não, tudo bem, não tem problema. Só que eles não imaginavam que um dia a gente fosse fazer o Pantanal com o Benedito Rui Barbosa, com aquele elenco, e bater de frente com a Globo, né? Chegando a dar 37, 38. Por quê? Porque nós botamos a novela quando eu terminava o jornal. E aí, é isso que eu acho bonito na televisão, que eu acho criativo e petulante ao mesmo tempo. Nós conseguimos entrar na frequência do Sumaré. No Rio de Janeiro, todos os transmissores e antenas estão no Sumaré, que é aquele morro. E aí o que acontece? Nós conseguimos entrar na frequência da TV Globo. Então a gente pegava todo o diálogo da programação falando com o comercial, falando, atenção, mais 30 segundos nós vamos entrar com chamada não sei do que, já vamos terminar a novela e já vamos ligar com o Chico Anísio Show. Tá? Então a gente ficava de olho, ouvindo toda a programação. E o jornal, que era feito com o Casal 20, lá da Manchete, tinha as materiazinhas em cima da bancada. E a gente dizia, mais 30 segundos. E ele ficava mais 30 segundos lendo uma notícia, e assim terminamos o jornal da Manchete, não sei o que lá, pá! A gente entrava com a novela, mas colado na TV Globo. E a Globo ficava enlouquecida, mas como é que os caras estão sabendo que nós estamos... Até que, claro, um dia descobriram que a gente estava na frequência, capturando todo o diálogo que existia dentro da TV Globo, né? Então, mas depois nós fizemos Ana Raio Zé Trovão, Cananga do Chapão e tal. Mas aí também a coisa complicou lá e o dinheiro foi tão grande que esse dinheiro ia para Boston, não ficava aqui. E aí, claro, que as coisas foram despencando e tal. E aí eu acabei saindo. E aí um dia o Luciano Calegari
me telefonou, disse, outra vez, como é que você está, tal, aí, tal. Eu falei, tudo bem, tal. Ele falou, olha, você não quer vir aqui montar a dramaturgia para nós? Eu falei, mas aí tem problema com o Silvio Santos, né? Porque o Silvio corta, o Silvio não gosta. Aí tem um batalhão que é contra a dramaturgia, contra a novela. Ele falou, não, o Silvio me garantiu que você vai ter carta branca. Bom, eu falei, eu acho que é um espaço a mais que se abre, né? E, primeiro, que estava na minha cidade, estava em São Paulo, e tinha na cabeça uma novela que eu ia fazer na TV Globo, mas que eu não consegui fazer porque eu saí para montar a produtora. Que era uma novela todinha passada em São Paulo, na Avenida Angélica, Praça Buenos Aires, e que era da senhora Leandro Dupré, que éramos 6. Aí eu reli tudo aquilo, e essa novela já tinha sido feita na TV Tupi em 60, 50 e pouco, 60, uma coisa assim. E a novela era do Silvio de Abreu. Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho. Aí eu liguei para o Silvio de Abreu e falei, Silvio, eu estou aqui no SBT, assinei contrato, estou com todos os estúdios da antiga TV Tupi, aqui no Sumaré, ao lado da padaria, e, pô, quero fazer Éramos 6. Foi você que escreveu Éramos 6 e tal. Ele falou, mas, pô, como é que eu vou escrever Éramos 6 para você readaptar Éramos 6 se eu estou na TV Globo? Mas eu falo com o Boni, porque a TV Globo, eu te garanto, ela não quer fazer essa novela. Aí eu falei com o Boni, olha, está acontecendo isso, eu estou assumindo toda a dramaturgia do SBT. Ele falou, cuidado com o Silvio, aquele negócio. Todo mundo brincava comigo, né? Brincava e gozava. E aí eu falei, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu queria fazer Éramos 6, só que essa novela foi adaptada do livro da senhora Dupré, pelo Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho. Então, se você autorizasse, eu pegava os scripts e fazia uma adaptação, tudo. Eu falei, tá bem, pode fazer, por que nós não vamos fazer mesmo essa novela, aquele negócio todo? Vai embora, faz. E aí eu acabei fazendo a novela, o Silvio com o Rubens Evaldo fizeram uma adaptação, readaptaram a novela, e aconteceu um negócio muito engraçado. Primeiro porque eu fiz uma cidade cenográfica. Em São Paulo nunca tinha acontecido de alguém fazer uma cidade cenográfica. Aí eu fiz uma cidade cenográfica, fiz a Avenida Angélica, Praça Buenos Aires, um lado do Bom Retiro, e mandei fazer um bonde no Rio de Janeiro, que é um bonde que tinha sido feito para nós também numa novela que eu fiz com o Jaime. E aí o Silvio ficou meio assim, mas cidade cenográfica? Por que precisa fazer uma cidade cenográfica? Quanto é que você vai gastar? Eu falei, não, está tudo dentro do custo. O que me foi me dado por capítulo para fazer, eu já fiz um planejamento financeiro, trouxe o Davi Grimber, que ele conhece tudo isso, mas está tudo dentro do orçamento. Ele falou, mas por que precisa de cidade cenográfica? Porque São Paulo é uma cidade suja, é muito poluída sonoramente, passa helicóptero, moto, carro, caminhão. Você não pode fazer uma novela toda passada na década de 20, 30, 40... no Largo do Carmo, não tem como, na Praça da Sé. E os postes são feios, a rua é feia, a cidade é feia, não tem história, não tem... E aí ele convencido de que a cidade cenográfica tinha uma importância e ele acabou assinando todos os papeizinhos que precisava para a gente trazer o bonde, que quando ele viu aquele bonde vindo do Rio de Janeiro numa carreta, enlouqueceu. Aí montei toda a novela e precisava fazer o elenco. Aí comecei a conversar com o elenco. Aí a Irene Ravache estava fazendo uma peça no Teatro FAP. Falei, e aí, Irene, como é que está? Ele falou, o que você quer fazer, o que você está fazendo aqui no teatro? Eu falei, não, é que tem um convite para você fazer. O que é? Aí expliquei para ela, falou, pelo amor de Deus, Newton, você é meu amigo, trabalhamos anos juntos, já fizemos de tudo, até comerciais para o MAP eu fiz para você. Agora, você querer me levar para o SBT é uma malvadeza. Falei, não, acho que o projeto vai dar certo, aí Éramos 6, você vai fazer a Dona Lola, pô, nada. Aí, passava 2 dias, eu ia no Teatro FAP, sentava na primeira fila lá. E a Irene, quando abria o pano, entrava no palco, ela já me via e, mesmo interpretando, dava aquele sinaizinho de sacanagem. Até que um dia ela falou, vamos fazer uma coisa, eu vou física e não jurídica.
Então eu vou fazer a novela. E aí foi fácil para mim fazer. E aí deu para fazer um elenco maravilhoso, né? Juca de Oliveira, Otton Bastos, Jandira, Marcos Caruso, Tarcisinho. Foi ali, nessa novela, nasceu Ana Paula Arósio, Caio Blá. Caio Blá fazia um menino de 8 anos, hoje é um talento de ator. Ana Paula Arósio também se tornou uma grande atriz, sabe? Só que teve uma coisa que, no meio do caminho, ficou meio diferente. Que o Luciano chegou para mim e disse, olha, o Silvio quer falar com você. Eu falei, ele quer falar o quê? Não, ele quer conversar sobre o horário. Eu falei, mas já tinha combinado com você, não vamos botar 9h30 depois de novela da Globo, que é o que deu certo para a gente na Manchete. A gente quer fazer a mesma coisa na TV Globo, no SBT. Ele falou, não, é melhor você conversar. Eu falei, então, vamos lá conversar com ele. Ele falou, não, vai você sozinho. Aí eu fui lá, o Silvio me recebeu. Ele falou, Neto, o que você está pensando de horário na novela? Eu pensei em entrar às 9h30 depois da novela da Globo, que eu acho que a gente capitaliza a noveleira, as pessoas que gostam de dramaturgia acabam seguindo atrás da gente. Ele falou, não, porque eu queria botar às 8 horas. Eu falei, putz, mas em cima do Jornal Nacional. Naquela época o Jornal Nacional era 8 horas da noite. Porque é um jornal de tradição, para quebrar esse jornal e tal. Ele falou, não, mas eu vou pensar melhor, amanhã nós conversamos. Eu falei, tudo bem. Aí, no dia seguinte, o Silvio me chamou e disse, olha, eu pensei muito bem essa noite e vou fazer o seguinte, nem você, nem eu vou botar às 8 e repriso às 9h30. Eu quase desmaiei, né? Quer dizer, você vai reprisar o mesmo capítulo, ele entra às 8 horas, aí eu repriso às 9h30. Eu falei, mas que loucura, mas não é? Então nós vamos passar um capítulo 2 vezes, pode deixar que vai dar certo, não sei o que lá. Tanto que ele dizia, tá vendo? Tá dando 38, 28, tá dando 10 às 8 e 18 às 9h30, tá dando 28. Então, é uma coisa de louco, né? Quando de repente você se encontra no meio do caminho em que você tem assim o seu patrão envolvido e de uma forma completamente diferente, né? Uma forma de ver as coisas, de ver a televisão, de ver o seu trabalho, mas de qualquer jeito ele é uma pessoa de uma importância muito grande para nós, né? Afinal de contas, de um programa de domingo, ele chegou à segunda emissora do país. Sabe o que eu acho muito triste? É você ver um apresentador fazendo o programa, olhando para a câmera, olhando para o auditório e olhando para o monitor que está dando, quanto ele está dando de audiência. E que se ele tiver alguém muito importante na frente dele, essa numeração vai revelar que essa pessoa ou é uma pessoa de uma projeção muito grande e que está trazendo uma audiência muito boa, ou ele vai ouvir a pergunta dizendo assim, como última pergunta, o que você acha do seu procedimento como profissional? Que é uma forma de interromper, de dizer e se despedir de alguém, porque as pessoas estão muito preocupadas com a audiência. As pessoas hoje, elas trabalham em função ao número. E esse número, ele é muito cruel, porque você acaba esquecendo os grandes talentos, você acaba esquecendo de fazer um bom programa, você acaba fazendo um péssimo programa de auditório, um programa em que as pessoas que não estão colaborando, elas não estão ali presentes por amor, por estar próximo das pessoas que para ela representem alguma coisa. Ali é uma coisa toda industrializada. Num pequeno aceno, aplaude. Num pequeno aceno, ri. E num pequeno aceno, fecha. Então, é muito difícil, muito cruel o momento em que nós vivemos da televisão, porque não há maior felicidade nos apresentadores quando ele se despede e diz obrigado pela sua audiência.
Isso eu acho triste pra caramba, porque amanhã, no dia seguinte, isso tudo pode não acontecer. E se não acontecer, se essa audiência não tiver sobrevivência, ele morre, ele acaba, ele vai fazer outra coisa. Eu acho que nós estamos vivendo, não hoje, nós estamos vivendo já há uns 10 anos, essa crueldade que chamam de Ibope, né? Porque ela seduz as pessoas, ela trabalha exatamente o que as pessoas às vezes não conseguem fazer, porque ela não tem capacidade para aquilo, ela acaba sendo forçada a fazer. E quando ela faz isso, ela está se desequilibrando emocionalmente. E hoje em dia, a televisão deixou todo o lado emocional para trás. Ela às vezes sobrevive mais às vezes da tecnologia, porque o emocional ela não consegue ir buscar, porque acaba ficando muito difícil, porque o emocional precisa trabalhar, o emocional você precisa ter certeza do que você está fazendo, de como ir buscar, de como conviver com a pessoa, como conviver com o seu público. Acaba ficando tudo isso muito difícil, muito ingrato. Eu estou falando isso porque eu vi, e senti de perto programas que chegaram para mim e disseram, olha, esse programa mais um mês está fora, ele não vai sobreviver. E tem bom retorno comercial, mas não dá audiência que a emissora pretende. Não está dando aquela conquista ou de um segundo lugar, ou melhorar o terceiro lugar, ou partir do quarto para o terceiro. Sabe, é uma briga, e tudo isso é uma estrutura sem emoção nenhuma, uma estrutura industrial, e que assusta muito a gente. Eu tenho muito medo. Eu, inclusive, há pouco tempo fui convidado para retornar ao SBT. Mas eu tenho medo do produto, de como é feito e da forma que ele é colocado no ar. E isso me distancia um pouquinho da televisão, apesar de eu sofrer pressão. O que eu acho, em resumo, é que a televisão hoje ela quer o resultado imediato. Ela não quer te dar tempo para você capitalizar essa audiência. Se ela não te der o retorno que ela precisa e que ela vende, porque hoje você vende o produto e esse produto é prometido uma audiência. Então, se não dá, o comercial também perde. O comercial perde o cliente se afasta. Então, é uma briga entre a agência, o departamento comercial, a televisão, o dono da direção, o dono de tudo aquilo, que não te dá tempo para você trabalhar um produto. Se não tiver a resposta de imediato, tem que parar. E é triste você ver talentos maravilhosos em que não tem espaço. E você, para trabalhar em televisão, você tem que se sujeitar a uma série de coisas. E é uma série de números. E eu não consigo sobreviver com números. Agora, não sou só eu. A própria TV Globo sente hoje essa queda, porque antigamente a TV Globo dava 78, 80, não é? Hoje ela dá 37, e está dando 27, e a Malhação está dando 18. Então, tudo isso é uma preocupação. Vai mudar uma Malhação? Vai tirar? Vai entrar? Sai? O que faz? A Fátima Bernardes vem para as 8 horas da manhã, e a Ana Maria Braga vai para as 10h30. Como é que vai acontecer tudo isso? Mas tudo isso é um jogo incrível, é um jogo de xadrez. E você acaba ficando no meio desse jogo de xadrez. E você sabe que o jogo de xadrez, se não tiver 10, 12 jogadas na frente, você perde o cavalo, você perde a rainha. Então, acaba ficando difícil para a gente, né? É um pequeno desgosto que a gente tem dentro de nós, né? Saber que, às vezes, você perde uma grande ideia em função aos números, mas mexe com você também.
Porque se diz, pô, eu perdi um programa que podia dar certo, não deu certo, onde eu errei? Aí você fica procurando o erro, você fica procurando o que aconteceu e por que não está dando. Passa a ser um sofrimento, um estresse tão grande, e eu acho que a gente não merece isso. A gente merece um pouco de crédito, sabe? Que alguém ampare a gente um pouquinho por trás, como nós, diretores, que trabalhamos por detrás das câmeras, estamos sempre protegendo todos aqueles que aparecem à frente das câmeras. Eu tenho uma obsessão por cuidar das pessoas que vão aparecer à frente das câmeras. Eu cuido delas, se der, da maquiagem, do figurino, do jeito de expressar, do jeito de falar. Se puder, eu corto a ansiedade. Sabe, eu procuro fazer alguma coisa para que ela esteja bem, para que esteja o melhor dela. E, ao mesmo tempo, eu tenho medo de não conseguir isso e perco um horário, perco um programa, trabalhei tanto em cima dele por nada. E aí faz o quê? Acabou. A televisão é um veículo de entretenimento, né? Só que ela foi partindo para outros caminhos. A única coisa que eu tenho certeza é que você viajando a Europa, viajando os Estados Unidos, viajando toda a América do Sul, eu tenho certeza que ninguém faz uma televisão como a brasileira. Ninguém faz uma televisão como a TV Globo. É um objeto inacreditável. O que faz os seriados e os sitcoms americanos é tudo feito em película. Não é a televisão investindo, produzindo, é completamente diferente. Porque se você fizer uma análise, a TV Globo faz 2, 3 longas por semana. Porque é a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, agora tem a novela das 11, E se você observar melhor, você vê que toda a TV Globo se sustenta dentro de uma dramaturgia. A dramaturgia é toda a força dela. Porque começa com a Ana Maria Braga, que, num determinado momento do programa dela, entrevista alguém da novela. Depois vem o Sítio, que também é dramaturgia. Depois vem o jornal, aí vem Vale a Pena Ver de Novo, dramaturgia. Depois vem um filme, aí vem uma Malhação. Aí vem outra novela. Aí entra o Jornal Nacional, vem a outra novela. Aí vem uma minissérie, ou vem um especial. Mas é com elenco de dramaturgia, sustentação de toda a TV Globo. Então, eu viajo muito. Mas ninguém faz a televisão que faz a TV Globo. Isso eu tenho certeza. Você pode assistir a televisão alemã muito ruim, a TV japonesa é muito ruim, a TV americana. Nossa, os talk shows, tudo. Mas é claro, tem alguns fenômenos, como tem a ópera, sabe? Então, fenômenos assim, não é? Então, mas eu acho assim que a nossa televisão é brilhante. E a TV Globo é um exemplo de televisão bem feita, bem industrializada, muito bem planejada, muito bem coordenada. Você sabe que essa novela que vai estrear agora, Avenida Brasil, se não me engano, eles fizeram um lixão que é de um produto inacreditável. A única coisa é que esse produto não pode tomar chuva. Então tem que, se chover, tem que... Agora, é de uma imensidão na cidade, no Projac, mas de uma coisa tão bem feita que você sente o cheiro do lixão, e não é. É todinho produzido cenográfico, mas é de uma beleza, de um encantamento, é um negócio inacreditável. Eu sei porque meu filho, há 20 anos, ele é diretor de dramaturgia lá na TV Globo e está terminando agora uma novela. E quando eu falei com ele, fui ver, você não acredita. Agora, quem pode fazer isso? Não é? Poderia fazer a TV Record, porque ela tem um dinheiro que ela pode gastar e que não paga nem imposto, não paga nada, né? Então, é um dinheiro muito mais fácil de você poder trazer e investir. Mas
Aí o que ela faz? Com os talentos que nós temos em São Paulo, atores, atrizes, cenógrafos, figurinistas, coreógrafos, tudo que você imagina você tem em São Paulo. Aí ela vai construir todo o universo dela no Rio de Janeiro, a 5 quilômetros do Projac. E a Record é uma televisão paulista. Por que isso? Por que não fazer aqui a cidade cenográfica? Por que não requisitar todos esses talentos que nós temos de autores? Todos os autores, a maioria dos autores da Globo saem daqui para ir para o Rio de Janeiro. Você pega todos os atores, você pega Paulo Fagundes, Antônio Fagundes, Irene Ravache, Marcos Caruso, Jandira, Otto, todos eles pegam a ponte aérea, vai para o Rio de Janeiro, volta para São Paulo, moram aqui. Não é? A Glória Menezes mora em São Paulo, todos eles, Tarcisão, moram em São Paulo. Aí uma nova emissora vai para o Rio de Janeiro fazer uma televisão para ficar perto da Globo, sabe? Para que isso? Aí o Jornal Nacional tem aquela cenografia, aquela redação, aí é igualzinho, só que muda de lugar. Onde é a mulher é o homem, onde é o homem é a mulher. E por que precisa ser um casal? Por que a televisão obriga a ser casal? Quem diz que tem que ser casal? Não é? O jornalismo não precisa de casal. O jornalismo precisa de comunicação, de aproximação, de prestação de serviço. Não precisa, para que tem que ter... Então, todos têm um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, a mulher e o homem, tudo. Por que precisa ser isso? Então, é uma coisa que... Mas, de qualquer jeito... Mas faz uma belíssima televisão. Isso eu tenho certeza. Eu imagino que seja uma grade de entretenimento com um bom jornalismo, mas eu tenho certeza que não iria fazer exatamente o que a TV Globo faz. Eu tenho certeza que eu iria procurar novos caminhos, procurar talentos, estudantes, essa nova geração que está ansiosa por fazer alguma coisa, para que me ajudasse a fazer uma nova televisão. Uma televisão de uma nova, sabe, ser new generation. Acho isso tão atraente, tão bonito. Mas isso, se eu pudesse, como é que eu vou conseguir fazer isso? Fazer uma grade jovem, bonita, cheia de vida, cheia de otimismo, sabe? Não fazer uma televisão otimismo. Acho que a importância da prestação de serviço é tão grande. E, às vezes, você sente que você está distante das pessoas que têm a oportunidade de prestar um serviço, sabe? É assim, quase que é a medicina preventiva. Chega antes que as coisas aconteçam. E ter apoio para fazer tudo isso. Mas é um plano ambicioso, porque se eu puder, eu estou do lado dessa nova geração, sabe? Eu preciso dela para me alimentar, porque a cabeça dessa nova geração é muito rápida, muito veloz, e eu não tenho mais essa velocidade, nem conseguiria ter, e nunca tive. Mas eu tenho certeza que essa geração iria me ajudar, sabe? Porque eles estão carentes de criatividade. Eles não conseguem botar para fora o que eles têm dentro deles. É uma coisa assim. Mas quando você conversa, eu às vezes vou à FAAP, fim de ano, tem uma pequena reunião, como se fosse um pequeno seminário, assim, então, e a gente conversa. Existem as perguntas, a gente conta uma história, conta um pouco do que nós passamos na vida, mas quando termina, você vê que a ansiedade deles é quando eu me formar, com quem eu falo, quem eu procuro, onde eu chego. Não tem. A pessoa se forma, estuda 4 anos, se forma e aí fala com quem? Sai daquele prédio enorme, sai daqueles estúdios, câmeras, e aí fala com quem, caramba? E eu gostaria disso, de ter uma porta aberta para falar com essa geração e montar uma televisão jovem, uma grade jovem, sabe? A própria TV Gazeta, se a gente voltar atrás, tinha o Fernando Meirelles, Marcelo Taz, lembra? Toda aquela turminha, eram os abelhas, tudo criativo, as reportagens, tinha uma juventude, uma jovialidade maravilhosa.
Morreu tudo isso. Nem dá para fazer mais. Mas tem um pessoal aí atento e pronto. É só a gente ir buscar. Mas eu acho que isso seria a minha televisão. Uma grade gostosa, sabe? Cheio de gente trabalhando, jovem, todo mundo junto, aquela redação lotada, todo mundo gravando, entra no estúdio, sai com câmera, D5, D7, hoje em dia, sabe? Aquela tal, câmeras plano sequência, sabe? Fazer coisas bonitas, não? Tudo pec. Não? Entra a matéria, volta para a matéria, a cabeça encerrando, volta para o estúdio e ninguém comenta, ninguém fala nada, já passa para outra. Está falando do príncipe, aí fala de uma mulher que sofreu um aborto, essa que sofreu um acidente, e aí o gol do Lucas. E ninguém comenta nada. As pessoas apresentam o produto, o que está acontecendo, mas não tem um comentário, uma coisa que te emocione, não é? Que era uma coisa até que fazia o Boris Casoy, que de vez em quando dizia, isto é uma vergonha. Então, quem sabe a gente acha espaço, né? No futuro. Quem sabe a gente possa um dia trabalhar juntos. Vocês são jovens e eu estou na máquina aqui, esperando. A nossa televisão está caminhando muito para a coisa mais sensacionalista, a violência. Às vezes até eu fico preocupado, que às vezes eu vejo mais o sargento e o tenente da PM e o delegado da 19ª, da 23ª na televisão, mais do que o Tarcísio Meira. E acredito que às vezes eles estejam ocupando mais o espaço na televisão do que os nossos atores. Mas são eles que vão buscar os bandidos, que vão buscar os assaltantes, os criminosos. Então, a televisão está acabando de pegar um outro caminho aí. Mas eu acho que é mais ou menos isso, um pouco da história que eu participei, um pouco do que foi para mim a televisão, de como ela aconteceu. Eu continuo nela. Hoje estou na GNT, sou diretor do Saia Justa há 6 anos, estou levando para online a Jovem Pan, fazendo um pouco de televisão na online. Tem uma escola de atores, mas a televisão é empolgante. Jamais poderia estar no Banco Bradesco, no Banco Itaú, tenho certeza. A televisão me encanta até hoje. E eu tenho certeza de que eu fui um profissional de uma grande honestidade para essa coisa tão gostosa chamada câmera. E eu posso garantir a vocês que eu sou um bom câmera.